Nós recebemos com muito prazer uma figura de muito destaque, foi destaque na área universitária, foi destaque no jornalismo, no Diário de Pernambuco e agora preside o Porto Digital. Pierre Lucena, o que é o Porto Digital? Bom, primeiro, boa noite a todos. O Porto Digital é um ambiente de inovação. Na verdade, ele é até confundido como um bairro, né, o bairro do Recife, mas ele, na prática, ele é uma política pública gerenciada por uma entidade privada, que é o Porto Digital, que completou 21 anos, de atração de empresas de tecnologia lá para o centro da cidade do Recife e também para a formação de novos negócios. Ele é de duas formas, né, João? Um projeto gerador de emprego e renda para a cidade do Recife e, ao mesmo tempo, também é um projeto de cidade pela recuperação ali da área histórica do tecido urbano central. Certamente ali seria hoje a Cracolândia da cidade do Recife se não tivéssemos o Porto Digital. Porto Digital é referência nacional, por quê? Bom, primeiro porque é o primeiro parque tecnológico que se forma num outro conceito, que é um conceito, um conceito urbano, um parque aberto, né? Ao contrário de outros parques industriais, como por exemplo o Porto de Suape, né? Um lugar fechado, onde você não tem. Outros parques tecnológicos são assim ligados à universidade, nós não, nós optamos para ir para o centro da cidade do Recife. Isso fez uma diferença muito grande, porque fez com que todo mundo torcesse pelo Porto Digital, porque a gente estava recuperando, na verdade, o bairro, e nós conseguimos, pela qualidade do capital humano que tem aqui em Recife, conseguimos fazer um processo acelerado de crescimento, né? Isso, obviamente, a partir da Universidade Federal de Pernambuco. Tem um ponto importante, que é o fato de que o Recife hoje é a cidade brasileira com a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia. E aqui hoje nós temos 600 PhDs em ciência da computação, 500 deles formados pela Universidade Federal de Pernambuco, que tem o maior programa de formação do Brasil em pós-graduação, e isso irrigou um sistema universitário público e privado que fez com que Recife fosse um diferencial em relação a outras cidades brasileiras. E a gente está avançando bastante agora aí com o projeto junto com a Prefeitura do Recife, que é o Embarque Digital. A gente está dobrando o número de formados na cidade. Isso vai fazer com que a gente cresça ainda mais. Só para ter uma ideia, a gente cresceu aí nos últimos 3 anos, desde quando eu entrei, 94% foi o faturamento, e a gente cresceu de 9.500 para 14.790 colaboradores, funcionários, mas a gente quer chegar muito mais longe. A gente quer chegar lá a 50 mil pessoas na cidade do Recife daqui a uns 20 anos, fazendo com que Recife seja, além de um grande polo de tecnologia no Brasil, uma cidade completamente diferente, porque paga salários muito maiores do que outros setores da economia. E a única chance que o Recife tem, João, é melhorar a renda média de sua população, porque é uma população extremamente vulnerável do ponto de vista econômico e social, e você melhorando a qualidade dessas pessoas, e na verdade o que a gente tem é que apostar na qualidade do jovem da cidade do Recife. Porque a gente ouve sempre falar, né, Pierre, de desemprego, e o Porto Digital tem emprego e não tem funcionário, né? Tem muito emprego sobrando lá, né? A gente tem mais de 3.000 vagas em aberto, só a Accenture tem 700 vagas relatadas como em aberto, mas é porque o trabalhador moderno, esse que trabalha na indústria de tecnologia, ele é diferente daquele trabalhador que a gente conhecia antes. Por exemplo, quando o estaleiro foi feito aqui em Pernambuco, rapidamente o Senai foi lá em 3, 4 meses, treinou os soldadores, já estava tudo operando, trouxe engenheiro de fora. Na área de tecnologia é diferente. Você precisa de uma formação que só uma instituição de ensino, uma universidade na prática vai lhe dar, porque você precisa de um conjunto formal de conhecimentos que no longo prazo você adquire, ao contrário de outros setores. Então é por isso que a gente está apostando muito em programas como o Embarque Digital, né? Porque o Embarque Digital na prática ele faz o seguinte, teve um bom desempenho do Enem, o aluno que tirou 700 pontos, por exemplo, no Enem, ele vai fazer engenharia civil ou vai ser meu aluno de administração na Federal de manhã, e de noite a gente paga a Universidade Católica, a UNIT, ou paga a Faculdade Senac para ele, que são aqueles cursos que nós montamos junto com essas instituições, e ele passa um dia da semana lá dentro do Porto Digital, já dentro de uma empresa, né? Já para a empresa ficar de olho em possíveis futuros colaboradores. Mas é isso que a gente está apostando, né? Formar pessoas para trabalhar no centro da cidade do Recife. Agora, o Porto Digital tem um vizinho muito pobre, que é a comunidade do Pilar. E você faz lá um trabalho social importante, né? Comunidade do Pilar, né? Hoje a gente... Dando cursos, inclusive. A primeira coisa, quando eu assumi,
e eu tenho dito a todo mundo, é que nós precisamos reconhecer que nós temos uma dívida com a comunidade do Pilar. É inaceitável que num local como o bairro do Recife, que você tem um grande polo de tecnologia, você tenha uma comunidade com o IDH mais baixo da cidade. Então, assim, essa dívida existe, é uma dívida antiga e está na hora da gente conseguir saldar. A gente tem feito uma série de ações, né? A gente está começando a reorganizar essas ações. Só para ter uma ideia, na pandemia a gente deu cesta básica para todos, isso foi colaboração pessoal dos empresários, não foi via empresa, mas a gente tem hoje a creche do Porto Digital, né, que é mantida junto com a Prefeitura do Recife, é uma creche onde metade das vagas vão para as mães do Porto Digital e metade para a comunidade do Pilar, então 100% da comunidade do Pilar é atendida por creche. A gente tem feito vários cursos de capacitação ali para empregar as pessoas, a gente está tentando dar um choque de empregabilidade naquele jovem que já saiu do colégio, mas não teve a oportunidade de ir para a universidade também. Então, a gente está fazendo uma série de ações ali dentro. E uma das ações também que a gente fez na pandemia, que é muito relevante, é o Pilar Conectado. Hoje ninguém paga a internet de alta velocidade lá na comunidade do Pilar. Isso potencializa pequenos negócios que tem lá, o entregador, às vezes, de água mineral, ou a pessoa que tem um pequeno restaurante, alguma coisa ali. Mas a gente tem muita coisa ainda para fazer ali, né? E a Prefeitura também, porque a Prefeitura ainda não conseguiu entregar, completar o residencial. Mas aquela área norte ali da ilha do bairro do Recife, ela tem agora o projeto do Moinho, né, que está terminando. Vai ser lançado também agora um outro projeto habitacional ali de co-living por Ives Nogueira, que é presidente do Softex, e o irmão dele, Ítalo e Gouveia, que foi presidente aqui do Bom Preço. Então, a gente tem ali uma série de ações que estão acontecendo, mas a gente precisa abraçar a comunidade do Pilar como um todo, porque, como eu falei, é inaceitável a gente ter uma comunidade com um IDH tão baixo, né, no meio de uma ilha que respira tecnologia. Agora, o Porto Digital está no Porto. E o Porto agora está melhor, porque agora os navios grandes podem entrar, né? Eles estão fazendo agora, vão fazer a dragagem ali do... Estão fazendo, né? Uma empresa da Holanda, né? E o curioso é que o bairro do Recife cresceu, o Porto não era onde é o Porto hoje, né? Ele era ali pelo rio, na verdade na bacia ali do Capibaribe, tanto que a gente tem o Cais da Alfândega, o Cais de Santa Rita, o Cais do Apolo, era por ali que entravam os barcos. Depois, no início do século passado, foi feito aquele porto ali, mas na verdade a gente já defende o final daquelas atividades portuárias ali para que a gente transforme, porque ali é um bairro histórico, né? E Suape hoje tem um papel muito mais relevante. Mas vai entrar já navio, mas não vai chegar ali no Marco Zero, esses navios como chegaram antes não, mas vai melhorar um pouco a qualidade do porto ali, mas isso é mais para o lado norte da ilha. E agora, além da tecnologia, você está atuando no cinema, né? Está com cinema, né? O Porto Digital tem um cinema agora, né? Isso, na verdade, a gente atua em duas áreas, tecnologia e economia criativa, né? Quando eu estou falando de economia criativa, lógico que você está falando de muita coisa, mas a gente está falando de algumas áreas que pela lei são colocadas, que é cinema, fotografia, games, a parte de audiovisual toda. E a gente tem, além da parte de finalização de filmes, que é no laboratório do Porto Mídia, a gente também tem um cinema lá no 16º andar, que é o cinema junto com a Fundação Joaquim Nabuco. É o terceiro cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que tem expertise nisso. A gente fez um acordo de parceria, né, a partir de uma conversa minha com o Antônio Campos, que é o presidente da Fundagem, que é um grande parceiro do Porto Digital hoje. E está funcionando bem o cinema? Tá lotado todas as sessões ali, porque, primeiro que é no bairro do Recife, né, então é um local muito bom, a gente está qualificando, mas o local a gente assinou, inclusive, uma parceria agora com a Casa dos Frios, a gente vai colocar o Café da Casa dos Frios lá embaixo e lá em cima no cinema também, vai dar uma potencializada muito maior ali, mas o bairro do Recife é o segundo bairro no coração de todo o recifense. O que está faltando agora, que a gente está incentivando, é justamente a parte de moradia, porque isso, na verdade, vai dar uma outra dinâmica para o bairro, uma dinâmica de centralidade muito maior, mas com gente morando. E eu costumo sempre dizer, né, o bairro do Recife é uma das poucas áreas centrais no Brasil onde você coloca um notebook nas costas, sai falando com o telefone celular sem medo de ser assaltado. Parece que é pouco, mas para o Brasil isso é muito. Aonde isso? Lá no bairro durante o dia, durante a noite não. Não, aí você é uniformado direitinho, né? Porque eu trabalhei ali algum tempo, quando o Diário de Pernambuco estava lá, e eu fui testemunha de vários assaltos de dia. Mas assim, a segurança do bairro do Recife é muito ruim. Mas hoje de dia está bem melhor, né? Está bem melhor porque hoje você tem
a atuação da Polícia Militar depois da colocação do posto da Ciatu. Então, isso melhorou muito, hoje está todo mundo interligado e a gente vai lançar agora, em parceria com a Prefeitura do Recife, um sandbox regulatório onde a gente vai ligar todas as... Um sandbox regulatório. Que diabo é isso, sandbox? Sandbox é uma espécie de uma ilha de experimentações. Sim. Por exemplo, hoje você não pode colocar um carro autônomo nas ruas do Brasil, né? Porque você não tem legislação. Lá vai permitir agora, vai ser lançado essa semana, esse sandbox, e a gente vai interligar todas as câmeras públicas. Quer dizer, você pode também. ser agora no bairro ser atropelado sem motorista. Pode ser atropelado sem motorista. Eu não sei se esse carro vai ter a lei seca para ele, né? Não, esse não tem não, esse não precisa. Mas hoje, se o carro estiver dirigindo sem motorista, você não sabe o que faz. Em algumas cidades dos Estados Unidos, isso já é permitido. Nevada, por exemplo, estão testando. Na Europa toda já está sendo testado, né? A Volvo testa, a Mercedes testa, e a gente vai poder testar no bairro. Agora, na verdade, só tem um carro autônomo no Brasil, que é na Federal do Espírito Santo, lá, mas ele só fica andando dentro da Universidade Federal, mas a gente vai poder testar ele no bairro. Mas o mais importante é que a gente vai poder interligar todas as câmeras públicas e privadas e vai poder colocar inteligência dentro delas. Então, qualquer movimentação atípica dentro do bairro a gente vai perceber. Se hoje a gente se sente seguro, né, de dia no bairro, de noite a gente espera ter a mesma dinâmica a partir da moradia, né, porque isso movimenta o bairro, e também a partir da colocação de tecnologia, porque isso vai facilitar bastante. Agora, você tem reclamado muito que está faltando restaurante no Recife. Vários fecharam, né? Alguns fecharam. Tem gente abrindo? E tem gente reabrindo. Agora, o bairro já voltou a sua atividade ao nível que estava antes, pelo nível de Zona Azul. A gente sabe, como a gente tem um nível de Zona Azul, ele era 60 mil Zona Azuis por mês, em fevereiro, antes da pandemia. Esse mês já foi 70 mil pessoas, mais do que tinha antes. Mas é porque a gente está crescendo, a gente cresceu ali 50% no número de colaboradores. Mas vale salientar o seguinte, no bairro do Recife, o Porto Digital tem 15 mil colaboradores, mas trabalham 48 mil pessoas no bairro, porque tem a Prefeitura do Recife está lá dentro, o TRF está lá dentro, a Marinha, tem o Banco do Brasil que está centralizando todo o back-office das agências lá dentro, então tem muita gente, tem uma dinâmica própria, né? Agora, eu costumo sempre falar, e eu falei da questão da segurança do bairro, se você atravessar a ponte para ir em direção à Praça do Diário, é uma coisa completamente diferente do bairro do Recife, né? Então, isso é o que a gente precisa. Na verdade, é que o centro da cidade inteira ressurja. Porque uma cidade que não tem centro, quando ela perde o seu centro, ela perde a sua alma, né? Então, é isso que a gente precisa recuperar ali para o bairro de Santo Antônio, que a realidade é muito diferente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital. O Pierre Lucena, o Porto Digital agora está se expandindo também para Santa Amaro, né? Veja, nós temos 3 áreas delimitadas pela lei. Bairro do Recife, Santo Amaro, né, um quadrilátero de Santo Amaro, e também a área do bairro de Santo Antônio, onde efetivamente a gente não conseguiu chegar ainda. O projeto nosso lá é criar um grande habitacional ali dentro, está nesse momento fazendo estudo técnico para ver se é possível colocar os ônibus nas laterais do bairro, né, para não ficar ali no miolo da Guararapes. Mas o bairro de Santa Amaro, só para a gente ter uma ideia, hoje tem 1.000 unidades habitacionais que surgiram nos últimos 5 anos lá. Né? Um monte de prédios da Moura do B, teve também o da Pernambuco Construtora, da Conic, então a dinâmica do bairro é outra. Hoje você tem lá padaria, tem café, tem restaurante. Está faltando ainda alguma coisa de bairro, que é escola, e está faltando também uma academia, por exemplo. Coisas que também faltam no bairro do Recife, porque a gente não tem moradores fixos ainda. Mas a partir do momento que o centro se mobilize, se reorganize, a gente vai conseguir fazer com que Santa Amaro também tenha uma dinâmica própria de bairro, né? Mas pelo menos naquele quadrilátero. Mas a área de Santa Amaro já tem muita coisa ali, né? Já tinha, na verdade, os jornais, a parte de comunicação lá já era muito forte, né? Mas hoje já tem algumas empresas de tecnologia, mas com certeza o coração do Porto Digital está dentro do bairro do Recife. Agora, o Porto Digital, durante a pandemia, teve a maioria dos seus funcionários em home office. Voltaram? Olha, uma parte... Está voltando em formato híbrido. Essa é basicamente... É a tendência. É a tendência. O trabalhador mais novo é justamente o mais resistente a voltar
né? Porque, na verdade, muitos, inclusive, já estão trabalhando, têm o seu emprego formal e faz algum emprego informal também na área de tecnologia, ele expande a jornada, isso tem acontecido, mas tem voltado muita gente já, né? A Accenture não voltou ainda, nem a Vanad, só ali são 3 mil e poucas pessoas, então você tem um pouco de sensação de esvaziamento no centro da cidade. Mas o bairro já está cheio de novo, né? Porque a gente cresceu bastante, mas tem uma coisa muito importante que dá a sensação de esvaziamento no centro da cidade, principalmente no bairro da Boa Vista à noite. É o fato de que só lá na Boa Vista estudam 55 mil pessoas à noite nas instituições de ensino, entre o Nibra, Nassau, UniFG, São Miguel, então você tem um polo universitário muito grande, a Unicap, né, que só está voltando agora às aulas presenciais. Então a tendência óbvia de voltar. O bairro está bem mais cheio do que estava, mas a tendência é voltar ao trabalho híbrido, mais ou menos trabalhando 3 dias da semana e 2 dias em casa, né? A gente consegue fazer isso, mas a resistência é maior pelos funcionários mais novos, e eu costumo sempre dizer a eles, ninguém sai de analista para diretor dentro de casa. Dentro de casa você vai ser sempre um técnico, né? Então, se você quiser chegar a cargo de gestão, você precisa criar networking. Esse é o maior ativo que qualquer gestor pode ter, né? Então, é importante que ele se relacione com as outras pessoas, não apenas para o trabalho técnico, mas também para criar essa network importante. Ô Pierre, você passou agora um mês na Europa, tá fazendo o quê? Turismo não era, né? Estava trabalhando. Foram 3 semanas lá, assim, a segunda semana foi de férias, mas é porque eu tinha uma missão em Nantes na 3ª semana, e a primeira semana a gente foi para Portugal, a gente está estudando a possibilidade de se instalar em Portugal, né, também. É mesmo? Porto Digital Portugal? Nós estamos vendo ali a possibilidade já de se instalar lá, e não é com escritório, seria realmente com um hub de inovação, e a gente foi circular, eu tive reunião com o presidente de Fundão, presidente da Câmara, né, que é o prefeito, na verdade, né? Mas é o prefeito de Fundão, prefeito de Aveiro, o vice-prefeito do Porto. Fundão, então, Fundão. Fundão é um bairro aqui, é uma cidade de Portugal. É uma cidade de Portugal, ela é perto da Espanha já, mas tem um fato curioso que hoje é uma cidade muito, muito pequena, que perdeu população, né, porque a população portuguesa foi indo mais para Lisboa, e eles chegam a pagar até metade do aluguel de brasileiros que queiram morar lá, né? E eles têm já 200 brasileiros, e 10% da população, quer dizer, é 1.100 pessoas só, né? 10% da população trabalha com tecnologia, por exemplo, a IBM está montando uma base grande lá, então a gente foi conhecer as experiências e ver a possibilidade de instalar uma base lá. Para o Porto Digital, esse tal de 5G vai ser importante, Pierre? Vai, veja, o 5G, na verdade, ele apresenta 2 características. Para nós, como pessoas físicas, uma conexão muito melhor. Inclusive, já funciona no bairro do Recife o 5G em caráter experimental para quem tem o telefone da TIM e na Claro ali no bairro dos Aflitos, né? Então, quem tem telefone da TIM, por exemplo, tem uma torre já instalada ali no Porto Digital, já está podendo testar, isso já faz alguns meses numa parceria. Para a pessoa física, é lógico que é uma conexão muito mais rápida e tal. Mas é importante mesmo por 2 coisas. A primeira, como ela é uma frequência sem ruído, ela aumenta a velocidade, por isso ela aumenta também a latência. Vai permitir que a gente faça experimentos que a gente não consegue fazer. Como, por exemplo, que eu falei, o carro autônomo, hoje você não consegue funcionar aqui no Brasil porque a frequência com que a rede funciona ela é muito variável, então isso poderia causar acidentes, com o 5G isso é eliminado. E ele vai permitir também uma maior inclusão digital, porque você vai poder espalhar redes dessa pelo estado. Então, por exemplo, mesmo que as pessoas não tenham um celular 5G, que é só o iPhone 12 para cima, por exemplo, né? Que vai começar a funcionar a partir de junho e julho, é obrigatório nas capitais, mesmo que você não tenha esse celular, o que acontece? Ele vai chegar nas escolas, por exemplo, com uma rede 5G e de lá você distribui uma rede muito mais rápida do que a que você tem hoje, né? Mesmo que tenha os aparelhos que não sejam 5G. Mas o grande problema hoje para a inclusão digital, João, não é apenas a rede, mas a rede é importante, principalmente no interior, mas é o fato de que a população mais pobre não tem devices, né, aparelhos celulares em escala aqui no Brasil, apesar do Brasil ter um dos níveis mais altos de conexão do mundo. Apesar de estar no Recife, o Porto Digital atua no estado todo. Isso, a gente está hoje em Caruaru, né, tem um hub lá que é do governo, que a gente administra, armazena a criatividade.
A gente vai ter a conversa agora com os candidatos a governador, já marcou lá o Danilo e Anderson já marcaram, mas eu já falei com o Miguel, com o Raquel, e a gente mandou um recado para a Marília também, que a gente está disposto a conversar com todo mundo. A gente sempre faz uma sabatina, né? Então a gente está se dispondo a conversar antecipadamente e depois fazer a sabatina. E, obviamente, a questão da interiorização do Porto Digital deve entrar na pauta aí da eleição do governo, né? Mas isso é... E por que o governo, né? Se o Porto Digital hoje não recebe mais dinheiro público para a gestão, né? O Porto Digital já é independente hoje do ponto de vista financeiro. Mas é porque a parte inicial de inovação ela precisa de aporte público, precisa ter uma articulação com a universidade local, precisa ter articulação com o poder público local, porque tem uma legislação própria que precisa fazer desincentivo e tal. Então, tem muita coisa que precisa entrar, mas a gente está disposto aí a aumentar a nossa participação aqui no estado. Acho que Petrolina, por exemplo, tem um potencial muito grande, porque já tem as universidades ali, Garanhuns tem também, mas a gente precisa que o governo ajude a fazer essa articulação local, porque isso não dá para ser um projeto do Porto Digital. Se for um projeto só do Porto Digital, para a gente é mais cômodo, obviamente, ficar só no bairro do Recife e lançar pontos espalhados. Mas isso precisa ser um projeto de Estado, como foi o próprio Porto Digital que fez com que Recife se tornasse referência. Ô Pierre, toda semana você recebe não sei quantas empresas que vêm se instalar ou estão pensando em se instalar em Pernambuco. O Porto Digital hoje tem quantas empresas? 355 empresas. A gente tem um hub completo de inovação. Hoje a gente tem 355. Se arranjar mais 10 para ficar uma por ano, né? Uma por dia do ano, né? Aí ficaria mesmo, Leandro. 365, né? Exatamente. Mas está chegando, viu? Essa semana mesmo a gente recebeu a 3 Data, que é uma empresa grande. A gente está anunciando mais algumas empresas novas. A NTT Data chegou, essa é uma gigante. A NTT Data é a 6ª maior empresa de tecnologia do mundo. Vai ter 700 pessoas em Recife no fim do ano que vem. Já abriu no primeiro dia, eles já tinham contratado 130, abriu 230 vagas novas no primeiro dia. Vai chegar umas 700 pessoas novas que pagam um salário de 4 a 5 vezes mais do que a média dos outros setores, como comércio, serviço. Então, a gente está nessa luta agora para, obviamente, atrair, mas a gente precisa formar mais gente, porque também, uma coisa importante no Porto Digital, João, é que 10 maiores empresas, 7 a gente fez em casa. A gente tem a empresa líder de cibersegurança no Brasil hoje, aliás, na América Latina, que é a Tempest, nossa empresa global de tecnologia, tem clientes no mundo todo, né? Fez a segurança, por exemplo, cibernética da Olimpíada de Tóquio. Quer dizer, a gente tem empresas lá extremamente hoje referenciadas. E quando alguém me pergunta o que o Porto Digital produz, eu sempre gosto de dizer, olha, nós somos um parque muito diversificado. Vai desde inteligência artificial até a área de cibersegurança. Mas a coisa mais relevante é a parte mobile, né? Nos nossos institutos de ciência e tecnologia. Hoje, 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia do Porto Digital. Seja a Apple, seja a Motorola, os testes da Samsung com o Android são feitos lá dentro, a Nokia também. Então, todo smartphone do Brasil tem alguma coisinha feita aqui em Recife, e isso é muito importante, porque, obviamente, é a coisa mais relevante que a gente tem de ponto de tecnologia para as pessoas, né? E dessas grandes empresas, tem algumas pernambucanas? Tem a Tempest, a Neurotech, né, o CESA. Grande parte da parte de smartphone é feita no CESA hoje, né, que é nosso principal instituto de ciência e tecnologia, faturou 270 milhões, está empregando 1.200 pessoas hoje já, né? A Insole, a startup nossa que mais cresce, a Insole, só para ter uma ideia, faturou 450 milhões de reais esse ano agora, né? Então, assim, tá uma startup que está crescendo muito, é uma fintech. O que é startup? Diga aí, explica o que é uma startup. Você tem vários conceitos, né? Mas é o seguinte, nem todo empreendimento novo é uma startup, mas toda startup normalmente é um empreendimento novo, mas é um empreendimento de base digital que tem como objetivo, na verdade, fazer um crescimento em escala. Quer dizer, ele cria um produto que tem a possibilidade de crescer bastante. Nem todos são disruptivos, como o Uber, por exemplo, Netflix, mas você tem startups, por exemplo, como a Neurotech, que é uma empresa de inteligência artificial, que tem produtos, por exemplo, que hoje impedem, produtos de inteligência artificial, que hoje impedem grande parte dos roubos nas locadoras de veículo, por exemplo, porque você analisa o cliente ali através de tecnologia ao longo do tempo. Então, são empresas que têm a possibilidade de crescer muito rápido. E essa identificação facial é ligada à inteligência artificial? Também. Na verdade, é o reconhecimento facial nas câmeras. Isso é um assunto muito controverso. Inclusive, na área de tecnologia, tem muita gente
que defende a não implantação disso, mas vai acabar chegando em algum momento. Na China já é feito. Tem duas tecnologias no mundo hoje, né? A Huawei, que é uma tecnologia chinesa, que é a melhor, e tem uma empresa da Grã-Bretanha que também faz com alta qualidade, essas duas, né? A Huawei é parceira da Avantia, que é uma empresa do Porto Digital também, que está entre as nossas 10 maiores. Nesse momento, lá no bairro do Recife, quando a gente for instalar as câmeras, a gente não vai fazer reconhecimento facial. Isso é um assunto ainda em discussão, né? Eu acho que vai precisar de uma legislação própria e eu acho que uma hora a população vai precisar ser chamada a discutir esse assunto. Se quer mais polêmico, privacidade, né? Ou mais segurança. Isso vai inevitavelmente acontecer, né? A tecnologia é muito acurada, foi feita lá em Salvador, no último carnaval que teve, e prendeu 44 bandidos procurados pela polícia, apenas com algumas câmeras da Huawei que estavam sendo instaladas. Você imagina quando isso foi colocado em larga escala, né? Mas aí eu acho que a população que vai ter que opinar no futuro, né? Vai ter que ter um debate mais profundo sobre esse assunto, porque realmente a invasão de privacidade é muito grande num caso como esse. Se botar no galo da madrugada, vai levar muita gente também, né? Se você colocar na rua, mas veja, tem um outro problema. Você precisa da base de dados que ainda não está organizada nas Secretarias de Defesa Social no Brasil todo. Nós queremos agradecer a Pierre Lucena, dar os parabéns, porque realmente o Porto Digital é um orgulho de Pernambuco. É uma empresa que é referência nacional, eu diria até internacional, e não satisfeita, agora está indo para o fundão de Portugal. Não é o fundão daqui, não, é o fundão de Portugal. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.